Fala pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de alguns usuários aí dos robôs da Ninvest, alguns parceiros, resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco mais sobre o porquê que eu prefiro o SP500, Dow Jones, commodities, mercado Forex e não mais B3. Isso aqui já tem um bom tempo, tá? Vou explicar, vou tentar ser o mais detalhista possível para que vocês entendam o meu ponto de vista, tá? Eu não tenho nada contra quem discorda, tá? Mas no meu ponto de vista é melhor por uma série de razões, tá? A primeira delas, o custo é menor. Por quê? Quando a gente fala de B3, tá? B3, o que a gente tem de custo? Corretagem, tá? Então, toda vez que você envia uma ordem, você paga a corretagem. Você paga a taxa de registro, paga emolumentos, tá? E ainda tem o IR, né, o dedo duro, que fica retido já logo em cada operação ali logo de cara, né? E ainda você tem que pagar 20% no final, tá? Já no Forex, você não tem esse dedo duro, não tem uma obrigatoriedade já de pagar ali os 20% e tudo mais, não, é só 15%, é menos, né? Só, né? É muito ainda, mas 15%, e é quando você traz o dinheiro para o Brasil, porém, a partir de determinado valor. Né? Então não é qualquer valor. E outra vantagem que é muito importante é a corretagem. Né? Não adianta ficar falando também de IR aqui, sendo que a maioria das pessoas nunca ganhou dinheiro de verdade. Né? Então, assim, quando a gente pode cercar o máximo o custo, né? Então podar ele o máximo, aliás, é melhor. Né? Então, se eu fizer várias operações na B3, 10 operações, eu vou pagar lá R$ 10. Se eu fizer 10 operações no Forex e eu tive lá, vamos supor, US$ 10 de lucro, eu vou pagar alguma coisa por isso? Pelas 10 operações aqui, vou pagar alguma coisa igual na B3? Não, não vou pagar nada. O lucro que eu tive é meu. Tá? Então é isso que é legal no Forex. Né? Então você acaba tendo um custo muito menor. Se você entra em contato com uma corretora, você acabou de fazer sua conta, tá? Você já vai ver que vai entrar em contato com você um assessor da corretora no Forex. E um assessor te explicando tudo, ele faz até call com você. Tá? Ele te chama para uma live para te explicar tudo sobre a corretora. Qualquer dúvida você pode perguntar para ele. Você envia e-mail para a corretora na hora. Tá? Sem falar, né, da série de promoções ainda, né, que a corretora te dá, várias corretoras disponibilizam essas promoções, que é de bonificação. Então, deposite e ganhe 100% de bônus sobre o valor depositado para você operar com o dobro de margem. Ganhe 20%, participe de um sorteio para concorrer a uma viagem. Eles têm muita coisa assim, né, muito legal. E também tem a questão da proteção, né? Se você, por exemplo, o preço tá subindo aqui, você opera WDO, tá? Mini dólar. Aí você veio aqui e comprou 10 lotes, beleza? De repente veio aqui e entrou um leilão. O preço saiu daqui e veio para cá, ó. Você tinha, tá? Vamos dizer, R$ 5.000 na conta. Só que você tomou um loss de 10 mil. O que vai acontecer na B3? Você vai ficar com um saldo em haver de 5 mil, tá? Que você vai ter que pagar, né? Vai ter que compensar na tua conta. Algumas corretoras, não todas, mas muitas no Forex, tá? Tem um saldo, uma proteção contra saldo negativo. E o que acontece? Quando você fica negativo, tá? A corretora reseta teu saldo para zero. Então você não pode ficar negativo. Isso daqui é muito bom, porque eu sei que às vezes você pensa, eu entro pequeno, entro com um contratinho, jamais eu vou quebrar a conta. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. E daí, aí, o que você vai fazer? Se for na B3, você tem que compensar lá a tua conta, né? Tem que deixar ela no azul. Já no Forex, não precisa. Eles resetam para você e deixam ela zerada, tá? Então, essas são algumas das vantagens do porquê Forex é melhor, tá? Falando assim, Forex eu digo, eu não sei se vocês sabem a diferença, né? Mas Forex, quando a gente fala Forex,
a gente está falando em pares de moeda. Então você pega euro USD com outro aqui, vamos supor, euro JPY, USD JPY, isso é Forex, pares de moeda. Porém, SP500 não é Forex, ele é um índice. Tá? Tem gente aí que fala, eu vou operar o mini do SP500. O cara nem sabe o que está falando, muita gente, tá? Esse daqui é um índice, assim como o Dow Jones, assim como o Nasdaq, o HK. Ele é um índice chamado CFD, tá? CFD. Eu falo Forex porque é um mercado conhecido, mercado internacional. Tudo que você opera em corretora de fora, você fala Forex, a pessoa sabe que você está operando em corretora de fora. Né? Só que eu não opero Forex. Forex é par de moeda. Eu opero CFD. O que é CFD? É Contract for Difference. Tá? É na tradução livre. Tá? Então, como todos sabem, né? Dá um exemplo aqui o que é o CFD. Você tem no... Vamos trazer para B3. Tá? Você tem na B3 o mini índice futuro. Ok? Você tem o índice futuro. E você tem o Ibovespa. Tá vendo? São três coisas diferentes, né? O Ibovespa é o índice Ibovespa à vista, spot, né? Que ele é baseado nas ações. O índice futuro, ele é o Ibovespa com taxa de juros, né? Então ele é acordado por uma data futura. E o mini índice futuro é a mesma coisa do cheio, né? Só que com uma alavancagem que possibilita pessoas com menos valor de investido operar, né? No CFD, no SP500 ou qualquer outro ativo, nós temos a mesma coisa. Nós temos o SP à vista, o spot dele, tá? Nós temos o futuro e nós temos o CFD, tá? Por que é CFD? Então, ele seria como se fosse um mini índice futuro, tá? Então, por que ele é um CFD? Porque é um contrato baseado negociado entre corretores. Como todos sabem, né? O Forex ele é descentralizado, não é igual a B3. Você tem aqui a B3 e você tem aqui as corretoras, né? XP, você tem Rico, enfim, tem uma série de corretoras. Só que tudo que você faz aqui passa por onde? Pela B3, né? Tudo. Daí por isso que no Profit você consegue olhar lá quem que está boletando, né? Quem que é a corretora, UBS, a ordem saiu pela UBS, saiu pela Credit Suisse, né? Então você consegue ver, porque tudo passa na B3, então ele pega daqui. Já no Forex, não. No Forex não tem esse cara aqui do meio, tá? Lá é assim, ó, você tem cada corretora por si. Então, vamos supor, eu tenho aqui a XM, eu tenho aqui a Active, eu tenho aqui a ICE Markets, cada uma por si, tá? Então, quando você quer operar o SP500, por exemplo, na ICE Markets, você vai operar o CFD porque você compra ele num preço e a corretora te disponibiliza o preço bid e ask, né? O melhor oferta, melhor oferta de compra, melhor oferta de venda. Mas ela faz um cálculo baseado na diferença do preço do ativo principal. Então, assim, ele é como se fosse um rastro do preço. Ele vai seguir o ativo principal, tá? Mas não é idêntico. Mas ele vai seguir o ativo principal. CFD faz isso, tá? E a corretora, ela tem a liberdade, né, de negociar com você entre um nível de preço e outro. Então, por exemplo, eu quero comprar o ativo. A corretora me disponibiliza no preço ESC, né? Então eu quero comprar esse ativo no preço ESC. Só que o ativo agora, ele está, vamos supor, dá um exemplo, ele está no 5.000, só que a corretora só deixa você comprar no 5.010. O que vai acontecer? Onde que a corretora vai ganhar dinheiro aqui? Ela vai ganhar dinheiro nessa diferença aqui, ó, do 10 para o 5.000, tá? Que é o que a gente chama de spread, entendeu? Aí você tem corretoras que ganham mais, corretoras que ganham menos, tá? Geralmente, quando a corretora ela tem que ganhar de alguma forma sobre você, né? Então, se você quer um spread menor, o que a corretora faz geralmente? Ela cobra daí sim de você
comissão, tá? No Forex, nós temos dois tipos de corretora, a Market Maker e as corretoras ECN ou Raw Spread, tá? O que é isso? Qual que é a diferença? Market Maker, spread mais alto, tá? Então, spread maior. ECN, spread menor, bem menor. Porém, como que a corretora ganha dinheiro se ela não cobra spread? Ela cobra comissão, tá? Então, aí você paga a comissão, tipo como se fosse a B3, tá? Isso daqui é melhor, esse tipo de conta aqui, quando você faz mais scalp, operações mais curtas, tá? Daí vale a pena usar uma ECN. Eu até notei já corretoras que elas têm os tipos de conta lá, né? Tem a Standard, tem a conta ECN, enfim, tem vários tipos de conta. E eu já notei que o servidor de cada uma dessas contas é diferente, gente. O servidor. Aí você pensa assim, ué, mas será que só envolve então spread? Você usar uma conta raw spread? Não, né? Ela envolve também um servidor melhor. E daí o que é esse servidor melhor? Você pode usar um servidor em Londres enquanto outra pessoa está usando um servidor lá numa ilha aleatória. Para vocês terem uma ideia, já deu problema aqui comigo de eu ter um computador aqui local, ter um computador local com um MetaTrader aqui, tá? E eu tenho um computador lá na VPS, lá longe, tá? E nessa VPS lá numa ilha lá, beleza? Tá lá meu computadorzinho. Eu tô na mesma conta na VPS e eu tô na mesma conta aqui no local, tá? Aí eu olhando aqui, eu encerrei o trade no local. Aí eu olhava lá na VPS, estava no trade ainda. Vocês acreditam nisso? E eu olhando o horário, tudo no trade, mas eu já tinha encerrado na mesma conta. Aí passou um tempo, sumiu, daí aqui eu já não estava mais no trade, né? De repente sumiu o trade de lá e o resultado que estava ganhando, né? Resetou, sumiu também. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que tem que tomar cuidado com a corretora que você vai usar. Eu já vi corretoras que o preço não se movimentava, era meio lento, dava tinha a sensação assim que estava meio slow motion, sabe? E é essa questão do servidor, tá? Então, agora, se você me perguntar qual corretora que eu já usei, que é muito boa e tal, são essas daqui, ó. Tickmill, corretora sensacional. XM, muito boa. Active, IC Markets, Infinox. Na minha opinião, essas corretoras aqui são muito boas, tá? Todas elas têm o SP500, porém nem todas elas têm a proteção contra saldo negativo, tá? E também nem todas elas têm uma margem boa para se operar, ó, de margem baixa aqui, tá? Porque isso varia, não é igual a B3, é fixo R$ 100, não. Isso varia de corretora para corretora, como era a B3 antes, né? Que tinha de R$ 50, R$ 30, R$ 80, tá? Então, assim, outro ponto que é muito bom, né? Aqui, ó, spread, porque o SP500, vamos falar agora um pouco mais do SP500, tá? O spread dele, em todas as corretoras, é praticamente fixo, tá? Geralmente ele tem uma diferença do bid e ask de 45 pips, vai de 40 a 45, tá? O bid e o ask é a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Então, você vê aqui às vezes no Forex, né, que está aqui o preço atual do ativo. E quando você compra, o teu preço, a tua ordem é executada em cima, né? Por quê? Porque é executada no preço ask. Aí você vê aqui, você vai lá e vende e você entra aqui nesse preço, mas está tomando loss. Por quê? Quando você tem que comprar, você tem que comprar no ask. Então você já vende aqui, ó, com esse loss aqui. Tá vendo? Que é o spread. Você já entra já devendo. E é aí que a corretora ganha dinheiro em cima de você. Entendeu? A diferença é que no SP500 o spread ele é praticamente fixo. Isso varia de corretora para corretora, mas a maioria dessas que eu passei para vocês aqui, todas elas, o spread é 40, 45 pips, tá? É um spread bom, spread muito bom. Então é quase que você boleta e está no 0 a 0, tá? Se eu não me engano, a Tickmill
a conta raw spread deles é boleta, já está no 0 a 0, tá? Você nem paga spread. Eu estou indo por etapas aqui, tá? Vamos falar agora sobre esse cara aqui. Eu vou riscar aqui o que eu já falei para a gente não ficar repetindo, né? Ó, custo menor, suporte maior, proteção, spread quase fixo. Agora esse cara aqui, ó, baixa margem, relação gain ideal versus margem mínima. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, que é o seguinte: você tem que pensar assim, ó. Você vai operar mini índice, por exemplo, tá? Quanto de margem você precisa para operar o mínimo do mini índice, que é um contrato? Você precisa lá de R$ 100, beleza? Você consegue pagar essa margem em um trade no mini índice ou não? Difícil, né? Com um contrato, você fazer R$ 100 não é muito fácil. Convenhamos, é difícil, realmente, né? A gente precisaria aí de uns 500 pontos para conseguir pagar isso aqui. Agora, se você pensa assim, cara, que ativo que eu consigo pagar facilmente a margem? Só para vocês terem uma ideia, o lote mínimo do S&P 500, dependendo da corretora, 40 centavos. Tá? 40 centavos, você tem que buscar 4 pontos. O tamanho médio de uma vela de 1 minuto no S&P, de 1 minuto, tá? São 3 pontos. Qual que é o tamanho médio de uma vela de 1 minuto no mini índice? 100 pontos, de 90 a 100 pontos. Ou seja, isso aqui é o tamanho médio, tá? Então, a probabilidade aqui do S&P você conseguir pagar só logo de cara é 5 vezes maior, tá? Sem falar que você não precisa de R$ 100 para operar, onde cada mexidinha do preço te pega R$ 1. Não, você consegue operar com 40 centavos aqui, no mínimo, né? E cada mexidinha do preço vai te custar 1 centavo. 1 centavo, tá? Para quem está aprendendo, isso daqui é espetacular. Não tem nem o que falar, né? Isso daqui é sensacional, simplesmente sensacional. Então, assim, quando eu falo de baixa margem, relação gain ideal, é quando você tem que pensar dessa forma. Será que eu consigo pagar a margem que eu preciso para operar esse ativo com poucos trades? Se você não consegue, repense o ativo que você está operando, tá? Eu já usei diversas corretoras. No S&P 500, o padrão é de se cobrar aí $4 mais ou menos, tá? Por lote mínimo. Então, 001 seria $4. Se você pega com 001 10 pontos, um trade legal, tá? Um trade razoável, 10 pontos, te paga $1, tá? Dá 25%. Numa relação dessa, tá bem similar ao mini índice, né? Por quê? Você precisa de $4 para pagar 1. No mini índice, você precisa de $100 para pagar, aliás, R$ 100 para pagar 20 num trade aí de 100 pontos. Um tradezinho básico, 100 pontos, tá? Então fica bem similar. A diferença é que aqui são só $4. No mini índice são R$ 100. Ele é 5 vezes mais alavancado. Entendeu? Então, de novo, né? Mesmo trabalhando nas corretoras que exigem mais margem no S&P, ainda assim a relação é muito vantajosa, né? Porém, você tem algumas corretoras que possibilitam você boletar, e isso é por conta da alavancagem, né? Possibilitam boletar com uma margem menor. Então, ao invés de $4, com 40 centavos você consegue enviar um trade, tá? Hoje, as corretoras que disponibilizam dessa maneira aqui e que tem proteção contra saldo negativo, promoção e tudo mais, são essas duas aqui, ó, tá? Funcionam muito bem. Ambas elas, ambas, tá? Único detalhe é que nessa aqui, ó, você precisa abrir uma conta Raw Spread, tá? Eles não disponibilizam essa função direto no site. Você vai ter que abrir uma conta standard e depois mandar um e-mail para o suporte deles mudar para Raw Spread, tá? A comissão é baixa, porém o servidor deles é muito melhor, então vale a pena. Já nessa outra corretora aqui você pode abrir ela normal mesmo,
micro ou standard. Só não abra ultra low porque você não pode daí ganhar promoção aí, tá? Bonificações, essas coisas. Beleza? É isso então. Assim, dei um briefing muito bom, né, explicando a diferença de Forex para B3, por que um ativo é melhor que o outro. Tá? Um ativo que eu gosto aí de operar também, que é bem legal, é o Bitcoin. Tá? Ele tem uma relação de baixa margem aqui muito boa. A única coisa ruim dele é que ele tem um spread muito grande. Né? Isso daí é só a parte ruim dele ali. Mas assim, falando do porquê que eu opero SP500. Gente, ele tem muito menos ruído do que o mini índice. Por quê? A gente está falando simplesmente da maior economia do mundo e o índice que mensura mais, não é nem 500 só, tá? Mais as 500 maiores, são mais de 500, 560 e pouco, se eu não me engano, maiores ações, empresas dos Estados Unidos, tá? Então, o SP500 ele é um cruzeiro gigantesco, tá? Para ele, ó, esse aqui tá parecendo mais um iate, né? Para ele dar uma volta e pro lado, pro outro, demora, ele tem que ser bem fundamentado, não é algo tão simples. Com isso, ele tem menos ruído, entendeu? É mais prático, mais fácil de operar ele. Agora, naturalmente, sendo assim, ele também é mais técnico, tá? Ele é mais técnico, porque ele não tem tanto ruído, ele respeita mais as regiões de suporte, resistência, LTA, LTB, respeita muito essas regiões, tá? Máxima semanal, mínima semanal. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje ele tocou na máxima semanal, respeitou, voltou na mínima semanal e corrigiu. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Olha só isso. Deixa eu abrir o gráfico. Olha só. Aqui, ó, eu tenho a máxima semanal, tá? A máxima semanal. Aqui era uma região que eu já tinha marcado antes, ó. Máxima semanal, tá? E ele já vinha. A máxima semanal estava aqui, tá? Ó, aqui já faz parte da semana anterior. Então, aqui, ó, era a máxima semanal. Ele renovou, tocou nela. E olha só o que aconteceu. Aqui era a mínima semanal, tá? Ele simplesmente renovou a mínima semanal aqui, ó. Low W, né? High W de week, high week, low week, é por isso, tá? Então, ele bateu lá na máxima e derreteu tudo, foi lá na mínima e corrigiu. E corrigiu onde? Aqui era a abertura do dia, tá? E corrigiu na abertura do dia. Então, ele é muito técnico, sabe? Respeita muito, muito mesmo. Ó, aqui é uma LTB, respeita demais, tá? Então, assim, menos ruído, respeita mais, muito mais bem fundamentado, tá? Quando eu falo de fundamento, estou falando de notícia mesmo. Quando a gente para analisar um dado econômico e tudo mais, ele funciona muito melhor. Eu acompanho de perto algumas notícias, tá? Principalmente, né, payroll, CPI, PPI e PCI, tá? Esses caras aqui, olha, são muito bons para se operar, tá? Vale a pena você estudar um pouco a respeito, né, da economia e quando tiver uma dessas notícias, o que eu recomendo, eu sei que é um negócio meio complicado, né? Mas você entrar antes da divulgação da notícia. Então, exemplo, a notícia vai sair 9h30, você analisou? Analisou. Então, você vai lá, quando der 9h29 e 55 segundos, entra no trade, tá? Entra no trade. E pode pôr um stop pequeno, um take pequeno. Por quê? O preço ele vai estar aqui, assim, ó. Vamos supor, tá? Ó, vai estar bem aqui. Aí deu o horário. Quando der o horário, ele vai sair daqui e ele vai para cá, assim, ó. Vai dar um salto, tá? E se você tiver comprado, o que vai acontecer? Vamos supor que você colocou um take aqui. Ele vai pular o teu take profit. É óbvio que se você tiver vendido, ele vai pular o teu stop também. Porém, lembre-se, proteção contra saldo negativo. Ou seja, você tem risco de perda aqui? Mais do que você tem na conta? Não. Então, saque e deixe só o valor do risco. Simples assim.
Isso aqui é uma estratégia muito boa, tá? É muito boa. Só não recomendo que fique fazendo demais, tomando loss demais, senão a corretora uma hora vai falar assim, ó, opa, você só fica ativando o saldo negativo aqui, você não pode ter conta com a gente, né? Mas assim, falando em quantidade de vezes, eu diria aí que umas 10 vezes, tá? Seguidas. Então é quase impossível isso aqui acontecer, tá? Essa aqui é só uma das estratégias. Você pode usar, mas gente, você está usando aqui o benefício da corretora a seu favor, tá? Essa aqui é só uma. Outro ponto aqui que é muito bom, né, usar no SP, correlação bem definida, tá? Então eu opero bem fundamentado, né? Eu utilizo aqui, ó, sempre eu fico acompanhando outros ativos para operar, né? Então olha aqui, por exemplo, Dow Jones e VIX. Aí eu venho aqui e altero para os yields e acompanho os yields. E fico sempre acompanhando todos os ativos para saber, cara, qual a maior probabilidade de acontecer? Alta, baixa, e espero o momento ideal para entrar no trade, né? Mas assim, usando um fundamento a meu favor, né? E funciona muito bem fazer isso, tá? Então, operar esse P500 acaba sendo melhor por conta de ter mais fundamento, menos ruído, a técnica funciona melhor, correlação, ele é muito melhor, muito mais fácil de se operar, sem falar nesses outros benefícios que você tem, né, com a corretora, tá? Então, ele acaba sendo muito melhor do que qualquer outro ativo por essa razão. Agora sim, vamos falar sobre estratégias, tá? Vou dar algumas ideias aqui para vocês de estratégias que eu, por exemplo, uso e que assim tem funcionado bem para mim e que é uma sugestão, né? Então eu vou dividir aqui a tela em algumas estratégias. Então, notícia entra um pouco antes, tá? Que foi aquilo que eu acabei de explicar. Então aqui, ó, na notícia, é só você entrar, é só você entrar um pouquinho antes, fazer aquilo que eu mostrei agora, tá? Esse daqui é uma estratégia. É uma estratégia que funciona muito bem, tá? Eu vou até mostrar para vocês hoje um trade que eu fiz. Então, olha só. Esse trade aqui, ó, eu entrei nele 15,29, tá vendo? Ó? E olha só, o preço subiu pouco, ó, 10 pontos. Aqui é um candle M1, tá? Olha o tamanho das velas. E aqui subiu 10 pontos. Eu entrei com 8 lotes, tá, nesse trade. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a janela, caixa de ferramentas. Aí, abri. Ó, tá aqui o trade, ó. Eu entrei 15,29 e 58 segundos e saí 15,30 e 8 segundos, tá vendo, ó? Durou 10 segundos o trade e me rendeu quanto? 79 dólares. Eu entrei com 8 lotes. Tá vendo? Então, assim, qual estratégia que eu usei? Isso aqui, ó, notícia, tá? Analisei o contexto, hoje era CPI e pensei, cara, eu acho que é compra, é alta. E antes da notícia, eu entrei comprado. O mercado, por si só, ele sempre vai ser um joguinho de dedução, né? Então, você vai analisar as ferramentas que você tem, indicadores e tudo mais, vai deduzir, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, por que isso, isso, isso. É a real, é a verdade, é assim que é, né? Então, se você, qual que é a diferença se você tem uma notícia e você pode também fazer a mesma coisa? Sabe? Daí você pensa, mas eu não olhei a análise técnica. Qual que é a diferença no final? Nenhuma, gente. Nenhuma, sejamos francos, né? Agora, além dessa notícia, além dessa estratégia de notícia, tá? Essa estratégia aqui, antes só de falar da próxima, essa aqui eu entro e saio cheio, tá? Costumo usar stop de 1000 pontos e take, vou colocar até um pouco menos, tá? Por quê? As notícias costumam pular stop e take, tá? Então, às vezes eu uso stop até de 500 pontos, tá? Só que às vezes ele dá uma ticada para baixo e depois sobe de novo. Aí você acaba sendo violinado ali à toa. Então eu deixo, não deixo a margem muito apertada. Então, exemplo, quero operar com 10 lotes
E eu não vou deixar numa corretora que permite operar com 100 dólares 10 lotes, tá? Eu não vou operar com 100. Eu opero daí, deixo uma gordurinha aí, 130 para operar os 10 lotes. Por quê? Vem aqui, na hora da notícia, eu acho que vai subir. Deu o horário, ele pega e faz assim, ó. Cai e dele sobe. E nisso dele cair, se for 100 dólares, às vezes você já tá fora, entendeu? Então deixa uma gordurinha, tá? Nessa estratégia assim que eu faço e funciona muito bem. Agora, como que eu analiso? Gente, daí é estudar, né? Daí vocês têm que estudar a respeito das notícias, entender um pouco mais de economia, que daí vão entender, tá? Mas essa daqui é uma das estratégias que eu uso. Outra estratégia, baseado em ticagem, tá? O que é ticagem? Eu acompanho, ticagem mais correlação. Eu acompanho vários ativos ao mesmo tempo, tá? Então, eu fico acompanhando VIX mais Dow Jones mais Alemanha mais yields 30 e 10 anos, tá? Às vezes eu olho o petróleo, mas não é sempre não, tá? Porque ele fica meio ruim. O USDX eu não olho mais, que é o DXY, porque ele tica para um lado e o mercado vai para o outro e não segue na mesma pegada, entendeu? Então, quando eu falo ticagem, é que é assim, ó, um candle, nós temos aqui o preço de abertura do candle, tá? E aqui nós temos o preço de fechamento. O candle, quando ele abre, ele tem a movimentação do preço, né? Faz assim, tá? E daí ele fecha aqui. Esse candle, no final das contas, qual é o desenho que ele vai ter? Ele vai ter abertura aqui, fechamento ali, máxima lá em cima, e a mínima dele vai ser onde? Junto com a abertura aqui, nesse desenho específico, né? O candle ele ficaria assim, ó, daí, ó. Certo? Esse aqui seria esse candle. Só que dentro do candle nós temos os ticks, são esses caras aqui, ó. E é justamente isso aqui que eu acompanho. Eu fico analisando como que está o comportamento do preço, tá? Então, para isso, é claro, eu tenho um indicador que eu mesmo desenvolvi. Vou mostrar aqui para vocês. É esse cara aqui, ó. Aqui já fechou o mercado, aí não tem aqui o histórico, né? Ó, que eu acumulo os ticks. Mas aqui dá para a gente ver pelo que tem aqui, ó. Aqui ele está me mostrando, ó, S&P 500, Dow Jones e Alemanha, tá? Aí quando abro a vista que mostra as ações também. Então eu fico olhando tique a tique como que está a variação do dia, ó, dos ativos, ó, em tempo real, tá? Estão subindo junto, estão caindo junto, eu fico acompanhando isso e vejo, tá, deu um tique que pulou daqui para lá, tá pulando muito rápido. Opa, é compra. Então isso me dá, né, uma noção muito boa de onde o preço pode ir. Tá? Então, eu analiso essa ticagem, essa movimentação do preço, que eu falo que é quase uma pescaria, né? Você para, fica acompanhando, vê o comportamento do preço. Eu junto isso com a correlação. De novo, tem que entender um pouco, né, de economia, um pouco bastante, para você entender a relação desses ativos. O que é o VIX? Né? O VIX é o índice do medo. Quando ele cai, geralmente as ações tendem a subir, né? Os yields são os títulos do governo, também trabalham ao inverso das ações. Caem, ações sobem. Yields sobem, ações caem. Né? Então, você tem que entender disso e tem que ficar olhando o tempo todo, porque você consegue muitas vezes se antecipar aos movimentos. Entendeu? Então, por isso, quando eu falo ticagem, é você ficar olhando a ticagem desses ativos. E também eu olho também as ações dos Estados Unidos, mas as ações já estão no preço. Né? Quando o S&P já andou, é porque a ação já andou. Entendeu? Então, o mais importante é você tentar se antecipar ao movimento. Então, eu recomendo olhar Dow Jones à vista, VIX de uma fonte que tenha informação mais rápida. Sugiro que não use, dependendo da corretora, pesquise corretoras que tenham, né, a cotação rápida e tudo mais. Eu costumo usar a própria corretora que eu tenho, mas também analiso o TradingView. Tá? Então, para todos esses ativos aqui, porque lá tem uma série de bases de dados que fornecem, né, as cotações, então vale muito a pena. Tá? Assim, falando em estratégias para tomada de decisão, quando entrar no trade, as que eu uso são essas daqui. Tá? Você pensa assim, mas e análise técnica, isso e aquilo?
eu não uso. Eu, no meu trade system, eu não uso. Tá? Então, para entrar em trade, eu particularmente uso isso daqui. Tá bom? Agora, falando em condução de trade, como que eu conduzo as operações? Aí sim, aí eu tenho ou entro e saio cheio, ou faço compensação de margem, tá? Entre e saio cheio é o básico, né? Então, entrei e saio com a quantidade de contratos que eu entrei. Agora, o grande pulo do gato, compensação de margem. O que é compensação? A gente fala muito sobre relação 1 para 1, né? Eu vou entrar num trade para ganhar $100 e corro o risco de perder 100. Vou entrar para ganhar 100 e corro o risco de perder 50, né? Mas, com a compensação, essa relação risco-retorno, às vezes você entra com $1, igual já aconteceu comigo, e ganhei 16. Entrei com 3, ganhei 80. O máximo, falando em valor, assim, eu entrei com 15 e fiz 320. Tá? Isso aqui no dia, em um trade. Por quê? Qual que é a sacada da compensação? É você entrar num movimento que deve dar uma esticada no preço contínua. Então, por exemplo, assim, você pega aqui uma compra, onde o preço ele faz um movimento similar a esse. Entendeu? Aí você consegue surfar todo esse movimento de alta. Fazendo compensação, você consegue intensificar significativamente os seus ganhos. Por quê? Você pode entrar aqui na compra com um contrato com um stop de 10 pontos. Tá bom? Para perder então 10 USD, $10. Só que conforme o preço vai subindo, você vai comprando mais. Chega a determinado ponto, você já está com 2 contratos. Já está com 3. Já está com 8. Está com 15. 30. Zerou. Começou com 10 e terminou com $150. Entendeu? E na compensação, você pode também ir defendendo, né, a posição. Ou seja, conforme você vai compensando e o preço vai subindo, você vem aqui e vai colocando o stop atrás. Você pode fazendo isso, entendeu? Ou controlar por drawdown, uma série de itens. Eu faço o seguinte, eu não deixo defesa por drawdown, tá? O que eu faço é, eu entro, por exemplo, com um lote inicial. Quando eu atinjo 5 pontos, eu compenso, tá? E quando eu compenso, eu falo, né, para o robô, o que eu uso chama-se Flex, o robô, tá? Que o que ele faz? Quando bate 5 pontos, ele aumenta a minha mão para frente de uma forma que o meu preço médio fique no mínimo 2 pontos de onde está o preço atual. Então, toda vez que ele faz o aumento, ele toma esse cuidado para deixar uma gordurinha. Entendeu? Aí chega a determinado ponto, eu falo assim, opa, a partir daqui pode parar e não quero mais compensar, agora eu só vou conduzir. Ou eu também vou ajustando o stop conforme ele vai compensando. Tá? Então eu falo assim, opa, a partir daqui para de usar a compensação, eu vou conduzindo e eu vou ajustando o stop sozinho, na mão. Tá? Aí eu uso uma outra ferramenta para ajustar esse stop financeiro chamada OnClick. Eu boleto pela OnClick e quem tem a compensação é o Flex. Tá? Vou mostrar a carinha aqui dos robôs aqui para vocês. Ó, esse aqui é o OnClick. Tá? Os trades são enviados por ele e aqui eu coloco meu stop, meu take, vou alterando e ele vai conduzindo o trade para mim aqui, o Flex fazendo a compensação. Tá? Então é muito interessante, muito interessante. Esse operacional aqui, é claro que não é sempre que você vai acertar a porrada, né? Só que se você acerta um tiro aí de 20 pontos, você consegue, tá? Multiplicar o teu risco por pelo menos 4 vezes. Entrei com um contrato 4 vezes. Quem diria? Muito mais do que 4. Estou falando errado, porque
com $1, quando você pega 20 pontos, tá entrando com $1. Com 20 pontos você consegue fazer $16. Tá? Então você faz 16 vezes o risco, tá? Se você consegue pegar uma pernada dessa, dependendo da forma que você configurou a compensação. Tá? Então, assim, é muito boa a estratégia, muito boa mesmo, tá? E então, assim, pessoal, são por essas razões, tá, que eu optei pelo SP500 e esses são os operacionais que eu uso, tá? Hoje, as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, né, para as minhas operações, assim, Flex para conduzir na compensação e eu boleto manualmente usando o OnClick. Utilizo os meus indicadores, eu utilizo esses indicadores aqui, ó, esse cara aqui para acompanhar opa, não foi aqui. Para acompanhar a variação dos ativos, se estão subindo, se estão caindo, a pressão compradora e vendedora nos últimos 60 segundos, tá? Acompanho aquela ticagem que eu mostrei mais cedo, esse cara aqui, tá? E fico de olho no TradingView. E claro, marco algumas regiões importantes no gráfico e entro nessas regiões. Mas assim, o principal de tudo, onde que dá para tirar bastante dinheiro? Aqui, tá? Aqui você consegue tirar bastante dinheiro. Aqui dá, mas é um pouco mais difícil porque você tem que acertar as porradas. Então você acaba tomando bastante loss aqui, tá? O bom é que você toma um loss, às vezes você toma ali 5 loss, 6 loss. É uma operação bem feita, você recupera tudo e vira no lucro ainda. Entendeu? Então, quando você acerta o timing aqui, aí fica bonito, tá? Aí fica bonito. Mas o meu segredo está aqui, tá? E eu acho que foi bem legal a explicação, deu para entender bem aí também porque que eu optei, né, para essa migração no SP500. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu comento assim bem detalhadamente, né? O que eu faço aí, tá? Então assim, só recapitulando, quem quiser, Flex é uma ferramenta para envio de ordens, para condução, né, de trades. OnClick é por onde eu envio, tá? Variations é aquela ferramenta para acompanhar a variação do dia. E TradingView ele é gratuito, tá? Vocês conseguem acompanhar aí pela internet, tá? Esses demais aqui, aí você pode acessar o site do ninvest.com.br e assinar, tá? Assinatura anual, beleza? Desejo sucesso a todos, bons trades e bons negócios.